Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Oi, gente, boa noite. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Salve. Tô eu aqui, Júnior, a Juliana. Olá, a Amanda boa também, noite. que vai ajudar a gente aqui a fazer as perguntas, não é, Amanda? Então é isso, gente. A gente elegeu hoje um tema que eu acho que é bem pertinente à situação que todas as pessoas estão passando hoje. Em decorrência dessa ansiedade, desse medo, desse nervosismo que todo mundo, ou a maioria das pessoas estão sentindo, nós resolvemos falar um pouco sobre saúde. A gente entende que a saúde, ela tem que ser completa, de uma maneira holística, né? E para abranger o ser humano inteiro. Então, dentro do tema saúde, nós vamos discorrer algumas coisas em relação a saúde mental, saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Porque o ser humano, ele está todo interligado em todos esses aspectos. Se existe um desequilíbrio em relação a qualquer um desses itens, você começa a ter problemas no físico, ou problemas emocionais, ou obsessões e coisas assim, não é, gente? E a gente está aqui também com o pessoal do YouTube. Leila Maria Chaves, boa noite. Raquel Vasconcelos, Juvenice Rocha, Núbia Lima, Rosineide Batista, gente, boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Rosângela Bodarte, Fernando Coelho Chac. Depois a gente responde a sua pergunta, Fernando. Cristiane Crepaldi, e também é um pessoal que está aqui no Facebook. A Margarida Oliveira, Irani Silva, Ana Glória Madri e Antônia Varilli. Boa noite, Antônia. Ana Lúcia de Jesus Santos. Boa noite, gente. Todos vocês, muito obrigado por estarem aqui com a gente, por escutar um pouquinho da nossa palavra, que a gente também está aprendendo junto com vocês. É um desafio também estar aqui conversando com vocês. Então a gente vai tentar passar isso que a gente está aprendendo da melhor maneira, não é, Ju? É verdade. E falando hoje, né, sobre saúde, e eu hoje pensando em tudo que a gente ia conversar, falar, eu pensei bastante, me lembrei bastante do nosso irmão Alonso, o que ele sempre fala, doutor Alonso, como a gente chama, mas é o nosso irmão, né, querido, ele sempre fala que é importante termos 4 pontos equilibrados para ter uma boa saúde, porque quando a gente fala agora, como está acontecendo, de uma pandemia, a gente tem a preocupação de pensar somente na bactéria, no vírus, o que está causando, não, isso fisicamente, no corpo, né, como vai acontecer. Mas a gente nunca imagina o quanto a gente está favorecendo ou não para isso. Então, ele sempre explicou, tem 4 pontos aqui que eu vou citar, e a gente vai falando, conforme conversando com vocês, para vocês terem uma ideia do que é. Então, um dos pontos é os seus bons pensamentos, sentimentos, né? O tomar bastante água, uma boa água, que depois também eu vou explicar, como ele nos explica sempre. Uma boa alimentação, comer raízes, comer os alimentos naturais. E quarto, o movimento. Ou seja, o nosso corpo, ele é todo articulado, embora a gente vá perdendo isso com o tempo, esquece, né? Parece que a gente esquece que é para se mexer mesmo. Não sei por que a nossa sociedade inibiu tanto o movimento. Hoje já há uma conscientização e as pessoas estão entendendo que isso é fundamental para a saúde. Mas a gente vai falando sobre tudo isso, não é, Júnior? Isso mesmo. E esse tema que nós resolvemos abordar hoje, ele, como eu falei no começo, ele é bem pertinente ao momento que todas as pessoas estão vivendo hoje. É inegável que isso até
é natural, porque a maioria das pessoas, elas estão com medo porque às vezes a informação ela vem de uma maneira muito repetitiva, às vezes é inconfiável, então tudo isso deixa a gente um pouco confuso e com um pouco mais de medo. Mas o que a gente tem que se preocupar é realmente com a saúde. E esses aspectos que a Juliana acabou de dizer, da saúde, do cuidado com ela, vai te livrar, vai aumentar a sua imunidade física, emocional e até mesmo espiritual, ao ponto que você passe, todos passaremos por isso de uma maneira ilesa, sem muito sofrimento, e vai ficar mais o aprendizado de todas essas mudanças que esse evento está causando na vida, nos sistemas, nos governos, na política. Ainda existe muita coisa ainda para ser revelada no meio dessa situação toda. Mas focando em você individualmente, mas sem egoísmo, esse cuidado com a saúde, para você passar bem por isso, vai te trazer um benefício lá no futuro. Porque essa crise toda ela vai passar, isso não vai perdurar, não vai ficar a vida inteira, entendeu? Então você que vai aprender a lidar com o seu emocional, principalmente, muitas pessoas não estão saindo de casa e elas estão com tarefas repetitivas, comportamentos repetitivos, estão convivendo de uma maneira mais intensa com pessoas que às vezes não convivia durante dias, até mesmo durante semanas. Então passou essa convivência a ser mais intensa. E também a convivência consigo mesmo. Quem se viu obrigado a fazer um tipo de trabalho em casa, ou até mesmo parar com aquele mesmo ritmo, com aquela mesma quantidade de tarefas, ela hoje se vê de uma maneira, às vezes até vazia, né? Mas agora é o momento de você se olhar, se reintegrar a um mundo, a um momento em que você pode, começar a se conhecer melhor, a se perdoar por algumas coisas do passado, a rever os sonhos, rever as relações, porque você vai começar a ver as coisas, as situações de uma maneira diferente. A tua vida tá diferente, o teu sentimento vai mudar, a tua visão vai mudar. Eu espero, eu sempre comento isso com as pessoas, eu espero que o mundo melhore depois de um evento que mexeu com o mundo inteiro, sabe, gente? E vindo aqui pro YouTube, muitas pessoas, Lídia Oliveira, boa noite, a Keila Mendes, a Jussara Correia tá perguntando assim: uns 25 dias estou com dores no lado direito do abdômen. Qual o motivo? Se eu não me engano, isso é fígado. Toma um composto para o fígado. A tristeza, ela sobrecarrega de emoções. O fígado é um filtro, não só de toxinas para o sangue e esse aspecto. Ele é um filtro também de emoções. Se você sobrecarrega ele tanto com a alimentação pesada e rica em toxinas, né? Porque os alimentos comerciais e os alimentos industrializados, eles carregam muito isso. É o seu fígado que tem que trabalhar muito para filtrar tudo isso, para não te fazer mal. E ele sobrecarregado quimicamente, ele fica deficiente na parte de cuidado com a vibração das emoções. Então, às vezes, a pessoa está triste porque ela está com o fígado bem sobrecarregado. Cuida dele. Toma o composto do fígado. Tem as ervas. Que tem na nossa loja online. Você vai ver as ervas que ele é composto. E água prata e água branca. Isso, né? Água prata e água branca também. Até falando isso, Júnior, dos bons pensamentos, eu separei trechinhos porque, como eu falei nas outras lives aqui, eu sempre anotei muito tudo que eles disseram. E
E aí eu fui lendo hoje algumas coisas e assim, eu fiz um resumo, né, de cada parte desses 4 passos que o Dr. Alonso indica, e peguei um pouquinho do que cada um desses nossos amigos iam falando. Então, conforme o Ju falou, né, vigiar os pensamentos, né, mantendo alegre e positivo, e se você deixar se envolver por um sentimento ruim, seu corpo será nutrido por células ruins. A corrente nervosa é responsável por disparar as energias dessas células. Então, por exemplo, uma gastrite pode ser um nervoso, também vai atacar o seu coração. Então, a gente tem que vigiar muito esses sentimentos. Você conseguindo administrar melhor isso, prestando atenção, depois não vai sobrecarregar, digamos assim, os órgãos. Cada órgão, existem vários livros, né, várias teses aí, que deixam muito claro que cada órgão da gente adoece de acordo com um sentimento, né? Uma emoção diferente que a gente tem, a negativa. Então, eles falam muito, o amor nutre os órgãos, o sentimento é fundamental e a mente é responsável por esse sentimento. Por isso eles falam para prestar tanto atenção nos seus pensamentos, o que você está vibrando, o que você está pensando, em que você está se conectando, né? Então, e a fé, gente, a fé, ela é uma crença no bem, que gera uma força no sentimento da capacidade para se alcançar. Então, ela é um combustível, né? A fé, ela é um combustível para você alcançar esse bem. E a pessoa triste, o alimento não satisfaz. Ela vai comer compulsivamente e não vai ter o equilíbrio o corpo não vai entender, não vai nutrir. É a mesma coisa, eles falam, não comam com pressa ou prestando atenção em outra coisa. Por quê? Quando você está se alimentando, você tem que informar o seu paladar, ele já vai informar o cérebro o que você está recebendo e o seu corpo vai se preparar para receber esse alimento. Então é importantíssimo você olhar, sabe, prestar atenção no sabor, porque assim o seu corpo inteiro ele vai entender o tipo de alimento que ele está recebendo. Por isso são importantes os alimentos naturais. Exatamente, Ju. Tem mais uma pergunta aqui do YouTube. Stephanie Pires, ela diz assim: essa pandemia serviu para deixar eu e minha família doente devido só às notícias negativas. Sem sair de casa adoecemos. Como pode isso? Desligamos as notícias negativas e estamos nos recuperando. Pois é, Stephanie. É o que a gente mais recomenda aqui. Você está coberta de razão, você usou a tua intuição e ela está trabalhando a teu favor. Intuição é um dom que a gente tem. Todos têm, deveriam trabalhar isso. As notícias, gente, isso é uma sugestão. Você deve se informar, você deve conectar ao mundo, saber o que está acontecendo na sua cidade, no teu estado, no teu país, no mundo, nos outros continentes como a Europa, a América do Norte. Mas a mídia sensacionalista, ela é muito repetitiva e ela, assim, não é uma impressão que eu tenho, ela incita o medo, é um método de propagação de notícia que eu não acho que é eficiente. Eu acho de noticiarem uma vez ou duas vezes, mas às vezes é o dia inteiro o mesmo tema, a mesma notícia, por dias após dias. E as pessoas que se conectam muito a isso acabam ficando apavoradas mesmo. Então, eu sugiro, todos têm que se informar, realmente têm que se informar. Mas esse exagero de ficar ouvindo isso, eu acho que não ajuda em nada. Já está todo mundo sabendo os cuidados que tem que ter, até o próprio isolamento que vocês resolveram fazer, também é em prol de uma melhoria, de uma preservação da própria saúde, da família e desse plano que o governo instituiu com uma certa razão também, entendeu? E é isso, Stephanie.
na minha opinião, eu acho que você fez certinho em diminuir o contato com essa negatividade toda. Isso. E exatamente essa saúde, né? Essa saúde emocional, a gente tem que tomar cuidado com medo. O Dr. Alonso também, numa palestra dele, ele falou muito dessa coisa do medo, que com a idade a tendência é aumentar. Ele não especificou, ele falou, mas vocês já repararam que às vezes a pessoa, ela para, né, de trabalhar, ela adoece, o que é muito ruim, isso prejudica demais, porque ela se acha incapaz, mas não, ela ao invés de aproveitar aquela experiência dela, com toda a sabedoria, para poder conseguir, né, evoluir, fazer as coisas dela, não, ela fica com medo, ela trava, e aí é onde tudo de ruim vem. Então as pessoas falam, mas é a idade, porque tá mais velho, o corpo. Não, gente, existem pessoas que quando se cuidam, tem esse equilíbrio, elas ficam bem até os seus últimos dias, independente de idade. Então, esse medo a gente tem que começar a trabalhar sempre e afastar mesmo esse medo, porque é isso que as coisas ruins querem. Então, vamos manter nosso foco. E o seu corpo, gente, ele fala o tempo todo com você. Eles falam, prestem atenção ao seu corpo. Por exemplo, mesmo coisas naturais, existem coisas que você come, tem gente que não aguenta comer coisas mais ácidas, tudo. É o corpo, é o tipo sanguíneo. Então, se perceba, presta bastante atenção nisso, que ajuda demais. Bom, vamos aqui, tem uma pergunta aqui no Facebook, da Cassol. Ela fala, a dúvida é assim: instrução sobre remédios fitoterápicos para trombose, meu pai já teve, após gestação foi descoberto que eu desenvolvi, ela deve estar falando da trombose. Aplicava medicamento na barriga, mas cansei, o tratamento também foi interrompido após perda de convênio. E aí, com essa pandemia, ela tentou buscar auxílio no SUS, mas todo mundo sabe que é bem difícil, né, gente? E qual recomendação homeopática podem recomendar? Olha, a medicina que os espíritos praticam para o físico do ser humano é uma medicina natural. Eles falam que as plantas, elas são origem até mesmo dos fitoterápicos e dos fármacos em geral. Tudo vem da natureza. E chega às vezes em forma de remédio processado, industrializado, mas a própria natureza, primariamente, ela pode prover muito tipo de substância, medicamento que vocês podem utilizar no corpo para tirar alguns males, para minimizar, para melhorar, para desacidificar o corpo. Trombose é um problema grande de circulação e a deteriorização das artérias. É um problema vascular sério. Então, às vezes você precisa rever um aspecto bem abrangente da própria vida para que você possa regenerar estas materializações no corpo, que vem das emoções, que vem do sofrimento, das angústias, das perdas que vocês têm na vida, que vem de um outro tipo de cuidado que vocês precisam ter, que são em relação ao próprio tipo de alimentação e prática de ingestão de alimentos muito industrializados. Eles vão provocar focos pequenos focos de inflamação, e que às vezes você por uma vida inteira fica na prática de maus hábitos e você desenvolve um problema um pouco mais importante. Então a mudança de hábito, junto com, por exemplo, um composto da circulação, um composto da inflamação, dente de leão. Com isso, dente de leão e ervas assim. Se você entrar na internet e buscar saber sobre todos os efeitos que todas essas ervas podem produzir, você pode eleger e você vai encontrar. Até no nosso site já tem pronto, mas eu diria que você pode saber o que você está ingerindo.
E isso pode melhorar, pode curar até você. Porque desacidificar o corpo é uma maneira muito eficaz de você regenerar as células, eliminar as ruins e colocando as células boas no meio desse processo que, de uma certa maneira, já tem um certo avanço. Então, muda os hábitos, sabe? Elimina doce, queijo, leite, refrigerante, essas coisas, e passa a cuidar da boa água, da ingestão dessas águas potencializadas que tem os metais, óleos, elementos. Estuda sobre isso aí, que você pode reverter esse processo de má circulação e inflamação que você tem por fora nos tecidos e nas artérias internas da perna, dessa coisa toda. Tá bom? Também o escalda-pés, né, Júnior? Massagear com óleo de cravo também os pés, para ativar essa circulação. Aí, claro, a gente não consegue saber aqui o grau, né, que tá, mas sempre, né, com bastante cuidado, tudo, mas para estimular. E os alongamentos, eu ainda não falei dos movimentos, mas os doutores sempre falam. Eles falam, observem bastante os animais, porque instintivamente, quando você vê um gatinho, um cachorro acordando, eles se espreguiçam. Quando a gente alonga, a gente lubrifica as nossas articulações. Isso nos dá condição para ter um bom dia de movimento corporal mesmo, entende? Para subir uma escada, para fazer as coisas. É que assim, os movimentos, quando a gente fala precisamos fazer exercícios, a gente já imagina todos aqueles pesos de academia, né? A gente já vem tudo isso na cabeça. Claro, eles são ótimos, tá aí, foi provado e comprovado, né, que faz bem, mas às vezes a gente está tão parado que tem que começar com uma simples caminhada, um alongamento que você faz pela manhã. E ele já vai te dar, sabe, corrigir a postura. Eu vivo me corrigindo porque o doutor Augusto sempre fala, você com uma má postura, deixando o ombro caído, por exemplo, você comprime os seus órgãos. Então, até quando você vai se alimentar, deixa o corpo reto, sabe, respira fundo. Tem uma coisa muito interessante que eles falam muito do movimento, que eu acho interessantíssimo, que é mastigar bem, não só para... Antes eu pensava só para triturar, para facilitar, né, a digestão, tudo. E não, gente, não só isso. Ele envolve todo o movimento da sua... Exatamente, esse músculo, onde também vai interferir até na sua visão. Então, às vezes a pessoa não tem uma boa dentição, isso atrapalha e ela não consegue ter uma boa... eles falam até para massagear, uma dica, é massagear as têmporas com óleo de copaíba, porque estimula toda essa parte que eu tô falando, de fazer essa ginástica com a alimentação. Então, assim, quando eles falam movimento, não fiquem só apegados, assim, ao movimento da academia e do corpo inteiro e grandes movimentos. Não, vai aos poucos, um alongamento, uma boa postura, um caminhar na natureza. Eles falam que as nossas células do corpo, elas estão aqui vivas, elas são vivas. Então, se você tem contato com a natureza, com essas células vivas, digamos assim, é um benefício, né, que a gente recebe deles, é uma troca. Por isso eles falam tanto. Se puder, até descalço na grama, receber sol e por aí vai, né? É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui do Facebook. Boa noite. A Zélia. Boa noite. Meu nariz está sempre entupido e acordo várias vezes na noite. Bom, Zélio, vaporização é um probleminha respiratório, um pouco aí de sinusite, um pouco de ar seco, mas olha, bucha do norte, eucalipto e hortelã. Isso, a vaporização com isso vai umedecer e ao mesmo tempo colocar ali certas substâncias que vão ajudar na regeneração disso, na cura disso. Respirar fundo, busca fazer isso. Outra coisa, Zélia, o aspecto emocional é extremamente importante. Às vezes você tem tanta ansiedade que provoca outros males no corpo, como esse. Vigia lá as tuas angústias, o que você tem passado, o que você tem feito e não tem dado certo. O corpo, ele responde a todos os estímulos emocionais
sentimentais que a gente vai passando na vida, gente. E isso tem que prestar muita atenção. Tem mais pergunta? Deixa eu só complementar uma coisinha. Sim, claro. Da vaporização, porque aqui na casa teve um tempo de um ar seco, tudo, e que os nossos amigos, eles estavam indicando bastante a gente pegar nós temos aqui na lojinha o eucalipto e pingar no box ali do banheiro, sabe aquele vapor que sai do chuveiro, tudo, você aproveitar. Então você pingar gotinhas de eucalipto, fazer isso diariamente é bom. Então às vezes você não consegue fazer, né, porque eles indicam 1, 2 vezes por semana essa vaporização, né, com a buchinha do norte. Mas esse eu acho, é que assim, né, no dia a dia, a correria é mais prático, pingar ali no banheiro, entende? E gente, a respiração, quando você oxigena o cérebro, isso te traz uma paz. Eu não dava muita coisa por isso também. É que tudo eu tive que provar, acho que é por isso que cai tanto aqui no livrinho do Santo Tomé, porque assim, eles falam, hoje, né, eu já sei, eu acredito, mas eu ainda gosto de experimentar. Então, essa do eucalipto fez muito bem. A minha filha sempre teve bronquite e tudo, e ajudou demais, muito. E pingar, gente, água prata coloidal, ela é um santo remédio para pingar. Agora, nessa época, principalmente, porque esse vírus todos aí também, né, se contaminam pelos olhos, então é uma maneira de proteção, né? É isso aí. Tem mais pergunta? A Edna Parmegiani. Oi! Boa noite. Amor, eu já ia falar dela. Boa noite. Boa noite, amiga querida. Você abandonou a gente hoje, né? Saudade, Verdade. Boa noite, viu, querida? Cadê isso daí, viu? Deixa eu ver. Qual? Não. Cadê? Juvenice. Aqui, ó, tá. Ai, gente, a gente tá... tá. É verdade que quando alguém manda energia negativa pra nós, se tiver animais em casa, eles atraem? A Juvenice tá falando aqui do Facebook. Quer falar? Juvenice. Do YouTube. A Juvenice é do YouTube ou do Facebook? É do YouTube, né? Porque eu separei as perguntas. Ah, tá bom. Aqui. Tá. Agora entendi. É que eu achei que um era outro. Calma aí, tá. gente. Vai dar tudo certo. Tá. Ó. Esse aqui é assim. Ó, Rosa Dias. É assim, ó. Tá. Tá vendo? Tá lá do ladinho o YouTube. Agora que eu percebi a vida. Okay. Agora deu pra entender. Mas tá bom. Juvenice, eu vou repetir a pergunta, porque aí a gente sai um pouquinho, né? É verdade que quando alguém manda energias negativas para nós, se tiver animais em casa, eles atraem? Olha, gente, isso é uma verdade, sim. Porque os animais, eles têm a alma pura e eles possuem uma prerrogativa de sentimento de amor, assim, incondicional, em relação às pessoas que ele vive, em relação ao lugar que ele vive. Você pode brigar, bater num cachorro, mas você chega no momento seguinte, ele tá lá, todo feliz de novo, como se você não tivesse feito nada. É verdade. Então existem algumas energias negativas que sim, que os bichos absorvem. Algumas vezes eles absorvem e conseguem espargir isso de alguma maneira, mas algumas vezes não, dependendo do que for emanado. Gente, e assim, a gente tem como os bichos, né, quem tem casa e ama seus animais, como parte até da família. Então, assim, eles realmente têm essa sensibilidade, mas, por exemplo, gato a gente costuma dizer que eles são reikianos, digamos assim, porque eles transmutam muito e tem estudos aí fantásticos, se vocês procurarem, muito legal, sobre os gatos. E o cachorro, gente, como o Júnior falou, ele é muito amoroso, ele é muito dado, né? Então, assim, eu particularmente, eu comecei a proteger um pouquinho, assim, os meus também. Como? Coloco um pouquinho de água prata ali na água deles e joguei sal grosso. Por quê? Antes, nós morávamos numa casa onde eles não tinham acesso às pessoas, a muita gente. Hoje, em determinados momentos, eles têm. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque, né, a gente não sabe a intenção de cada um, como vem, o coração
coração das pessoas. Aí eu comecei a colocar sal grosso ali para transmutar, porque o sal ele contém elementos lá nele que ele, como o raio violeta. Depois eu trago para vocês, é que agora eu não vou entrar em detalhes que eu não vou saber explicar direitinho, mas depois eu explico para vocês, que eu li esses dias, eu achei bastante interessante. Foi onde eu fiz. E não é que eles estavam meio irritados, sabe, um com o outro, brigando, tudo. Então, assim, a proteção que nós fazemos para nós, a gente faz para eles também. Outro dia eu peguei o Júnior colocando no livro de oração também. Ele colocou. Ele tem, porque a gente fica preocupado com tudo isso, né? Que tá acontecendo, as pessoas. Mas ele coloca. Então, gente, eu não tinha colocado. Falei, gente, mas como assim? Eu nunca coloquei, mas eu gostei da ideia. Mas eu deixo para essa parte para ele. Mas eu amo meus bichos e quero eles muito bem. A gente, do mesmo maneira que a gente manda vibrações ou pedidos, são seres vivos, né, gente? Todos os tipos de situações, ou até pessoas que se foram. Os meus bichos lá, nossa, eu tenho um amor assim incondicional por eles. Entendeu? Então eu quero vê-los sempre felizes. Apesar de que é difícil ver eles tristes, né? Ai, não tem. Eles são alegres, brincalhões, são grandões, viu, gente? Então tem que ficar policiando, não deixar, porque pelo, tomar, por aí vai. Bom, e eu sempre falo também uma coisa, que assim como eu faço essa proteção de luz, porque, gente, as energias estão aí, positiva e negativa. Também não é ficar encanado de que tudo vai acontecer com você e que é tudo de ruim e que, então vai pegar. Não. Confie em Deus, nessa proteção divina. Quando você emanar uma luz sobre você, a tua casa, pedindo para a Mãe Maria, o anjo que você gosta de proteção, o Arcanjo Miguel, traz essa proteção também para os animais. Normalmente, eu costumo mentalizar da seguinte maneira, que existe um círculo de luz, entende? Que é o que eu vou passar para as pessoas. E se vier alguma coisa ruim, negativa, que bata nessa bolha e vai embora, entendeu? Então, que fique... É uma maneira que eu desenvolvi, como eles falam. Vocês vão desenvolver e vão percebendo, e quando pede ajuda também vem uma intuição, então vocês vão sempre saber como lidar com isso. Então, cuidado para não ficar achando que tudo é muito mandado, fizeram, porque a gente, às vezes, nós somos nossos próprios inimigos, né? Exatamente. Então... temos pergunta aqui no YouTube. A Silvana, ela fala assim: de Barra do Garças, Mato Grosso. Salve Jesus, Silvana. Ela fala: por que está acontecendo tanto fenômeno no céu por todo lado? Olha, a última mensagem do Dr. Bezerra de Menezes deixou isso muito claro. Verdade. Por quê? Porque assim, o mundo, até com esse evento, que a maioria das pessoas pensa que é só por um mal, não, ele veio para mudar mesmo. E é aquela história que os espíritos falam, sabe? A visão da gente não pode ser mais só da Terra, tem que ser uma visão de universo. A gente mora num planeta que está inserido numa galáxia, que está inserido nesse braço aqui. Então tem muito planeta por aí, e esses fenômenos que estão se tornando um pouco mais visíveis é devido à vibração das pessoas que está se afinando. Não se espanta, porque a tendência em relação a isso é realmente aumentar mesmo. E você vai sentir no coração o amor que às vezes vem trazer como exemplo, como guia de vida, uma nova realidade para o ser humano começa a se instalar aí agora nessa era, entendeu? Só te dando uma dúvida do sal grosso, só voltando rapidinho, desculpa, Júnior. Então, teve uma pessoa que perguntou: mas adorei saber do sal grosso, põe no potinho. Não, gente, só espalha ali no chão, porque até quem entra na tua casa também passa por essa limpeza, essa barragem. E eu sempre falo, a água fluidificada é a melhor. A água fluidificada, a gente faz a nossa prece, sabe aquela hora ali do Evangelho no lar, que é o seu pontinho de luz? Ali, vocês podem ter certeza que vai ter
tudo que vocês precisam, tanto vocês, a família, o animal. Então, assim, eu gosto, a gente toma, depois da oração, toma água. O que é melhor fazer? O que é melhor fazer? Eles estão se comunicando aqui. O que é melhor fazer? Você põe ali na água para os seus bichinhos, e eu gosto de deixar no borrifador. Às vezes a energia não está muito boa. Aqui tem vários, gente. Tem mirra, tem alfazema, que ajuda a limpar. Tem os incensos também de limpeza para harmonizar, cada um com um objetivo. Mas assim, quando eu tô com pressa, eu já pego o borrifador e falo, ai, minha água fluidificada, isso aqui não é só uma água, aqui tem um monte de coisa maravilhosa que vai nos servir aqui, então eu borrifo neles, borrifo em tudo quanto é lugar. Tem mais perguntas aqui do YouTube. A Ericate, ela fala, boa noite, alguma indicação para parar de fumar? Sim, a mão de Deus. Isso aqui é super bom para você desintoxicar o corpo e, de uma certa maneira, se preparar para a abstinência que o cigarro pode trazer quando você não fazer mais o uso da prática. Além disso, você conhecer o vício. Conhecer como é que a nicotina atua no corpo, como é que são as mini crises de abstinência que o cigarro provoca. Tudo isso é ferramenta psicológica, ferramenta emocional para você ter o controle emocional do teu vício. E fé. Teu não, e né? também querer. Tá bom? E o cravinho na boca, a hora que dá vontade, vai se policiando com essas coisas que ajudam bastante. A Amélia Liberatino diz: por que sinto tantas dores nos ombros? São pequenos processos inflamatórios. Depois de uma idade, você começa a perder aquela regeneração rápida, o corpo perde um pouco do metabolismo, o metabolismo muda, então você precisa regenerar com os alimentos, grãos, raízes, a unha de gato, o composto da inflamação, vai te ajudar bastante a eliminar essas dores aí no ombro. Elisângela. É uma coisa que os doutores sempre, os nossos amigos, irmãos aqui da espiritualidade sempre nos orientaram, gente, é conhecer os alimentos. Até teve uma frase que eu também peguei hoje, que eles falam, conhecer os alimentos não é uma cultura inútil. Estude essa riqueza. Então, aqui no TENS, eles têm um CD, eu não sei se está disponível na loja, mas aqui acho que o Arthur pode nos ajudar colocando as imagens, que os órgãos, eles se assemelham a alguns alimentos. E aí você vai percebendo, por exemplo, o milho, né, que é tão bom para os dentes. Aí você pode ver a semelhança do milho, do grãozinho lá com os seus dentes. E tem diversos alimentos, se ele puder colocar pra gente os desenhos, aí vocês vão dar uma olhadinha para entender mais ou menos o que eu estou falando. E conhecer, trazer os nutrientes de acordo com a sua necessidade é maravilhoso. Olha aí, temos o abacate, a pera e a berinjela. O formato deles, o desenho, parece o quê? Lembra bastante o quê? O útero, né? Aí o útero, e tem vários outros, a banana, o sorriso, que também o milho, né, como eu falei, e tem a banana, além de ser rica em várias coisas. Então é bom. A batata doce, ela lembra também o formato do pâncreas, que também, né, favorece. Além de a cenoura, eu nunca tinha reparado, gente. Eu cortava, eu vi isso aí, falei, mas, gente, é incrível. Lembra muito, muito, muito. Olha aí a semelhança. Depois vocês vão começar a cortar, como eu tenho feito, e vão ver que realmente a gente vai prestando mais atenção. É importante. Aí você vai percebendo sua família, as necessidades, ou você mesma, e vai fazendo o cardápio de acordo. O feijão, né? Olha aí, lembra bastante o formato do rim. O feijão é importantíssimo, nosso rico feijão. Gengibre, estômago, né? A laranja, as glândulas, que lembra muito a glândula mamária, né? As mulheres é importante. Nozes, que você vê o desenho mesmo do cérebro, é incrível isso. Então a natureza realmente ela é muito, muito mágica. Ó, o tomate lembra o coração.
a uva, os glóbulos vermelhos, por isso que quando a gente precisa melhorar o sangue, tudo eles falam, toma um suco de uva, né? Ou, principalmente a roxa. Isso. Obrigada. E aí, o que eles falam também? Tudo para a gente conhecer e prestar atenção, né, Júnior, dos alimentos da época. Da época. Porque cada alimento nos prepara para a época seguinte, para a estação seguinte. Então, agora a gente tem que ver quais são as frutas e alimentos agora da época, para poder, que eles com certeza, a natureza é muito sábia, vai nos proteger para enfrentar a próxima estação, seja calor, frio, como for. É isso aí. Eu vou responder uma pergunta aqui do YouTube. Claro. O Fábio Vicente, ele fala assim: minha mãe tem uma inflamação no olho que não sara e os médicos não sabem o que é. Fábio, essas coisas crônicas, elas têm um fundo emocional muito grande. Até um pouco espiritual, sabe? Você sabe a trajetória da tua mãe, das coisas que ela passou e das coisas que ela viveu. Tem que cuidar do físico. Se você manter uma imunidade boa, o sangue alcalino, a alimentação natural, você propicia o corpo para a melhoria disso. Mas ela precisa ressignificar muitas coisas do passado, se espiritualizar um pouco mais, para que ela possa mudar essa vibração de angústia, de mágoa que tem no coração. Tá bom? É esse recado que a gente tem aqui para ela. A Amélia Liberalino, ela fala assim: eu sinto muito cheiro de cigarros. Olha, Amélia, isso é uma questão até de obsessão, né? Um tratamento de desobsessão aí ajuda muito, porque, né, vai encaminhar. Porque espiritualmente falando, os espíritos afins, tudo, às vezes eles desencarnam e eles buscam ali uma vibração similar a deles, para que eles possam ficar perto, até, se você não tomar cuidado, induzir a fumar essa coisa toda. Então, acende uma vela dourada e peça encaminhamento para esses irmãos tão perdidos, tão desinformados dessa questão espiritualista, as hierarquias. Existem espíritos que eles ficam na Terra achando que estão vivos, encarnados, e ficam mesmo aqui de uma forma, afinidades. E assim, eles não têm uma forma tão densa quanto o corpo físico do ser humano encarnado, mas eles têm uma densidade que também ela fica apegada aqui, e fazendo uso do próprio livre-arbítrio, né? Então, oração, vigilância, faz esse ritual com a vela, abre o evangelho ao acaso, e você vai ajudar alguns desses irmãos a serem encaminhados, viu? E, gente, tudo que a gente quer transmutar dentro da nossa casa ou com alguém, a luz violeta, se vocês estudarem um pouquinho, leem um pouquinho sobre a chama violeta, Saint Germain, ele transmuta, ou seja, muda. Então é um caminho para ajudar a fazer essa mudança, entendeu? Então isso daí é o que está incomodando, a gente precisa mudar. Acende a vela violeta, imagina tudo aquilo coberto com uma luz forte violeta, e vocês vão ver que ajuda também bastante. Joia. Vamos, mais uma pergunta? Sim. A Rosimeira, aqui do Facebook, a Rosimeira Oliveira, ela menciona assim: minha netinha teve AVC ainda no útero, hoje. Onde ela tá ali? Peraí que pulou a pergunta. Pulou a pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então a gente vai numa outra pergunta aqui. Tá, a gente volta lá. Onde você estava lendo, Júnior? Estava no Facebook. Isso Tá. aqui. Minha netinha teve AVC ainda no útero. Hoje ela está com 8 meses, ela toma remédio controlado. Que vocês aconselham a dar a ela? Derivados do mel. Ela tem 8 meses, então é tudo em pequena quantidade, né? Os derivados do mel, para ela é muito bom o mel de jataí, mas uma coisinha bem
bem pouquinha mesmo. Água prata, água branca. Água cobre, mas tudo em pequena quantidade, tá? Porque ela ainda é uma bebê, então é uma gotinha mesmo. E banho da saúde. Banho da saúde, porque assim, como foi como foi no útero, né? Isso aconteceu, ela ainda nem estava aqui encarnada, porque a gente vê um bebezinho, né? Mas a alma, ela já tem uma história. Então, o próprio espírito, esse bebê, ele se coloca numa condição de aprendizado desde o momento que ele já chega no útero da mãe. Então, com certeza foi um grande desafio. E para ajudá-la, oração, anjo da guarda, tá? E passa olhinho de cravo nos pés dela, deixa sempre aquecido, tá? Os pés dela, e conversando, acalmando essa alma que já passou por uma coisa, né, tão forte, mas a oração do anjo da guarda vai trazer um bem-estar para ela crescer com muita saúde. A Vanessa Santos do YouTube tá pedindo aqui, olha, pro Dr. Alonso vir me operar hoje, pois estou com um cisto na tireoide e todas as minhas consultas foram desmarcadas. Me ajudem, por favor. Olha, você pode ter certeza que a equipe espiritual, com certeza, ela atende às vezes a súplica e o pedido para essa intervenção. Como a gente sempre fala que os espíritos, os bons espíritos, eles respeitam o livre-arbítrio de cada um. Então, a partir do momento que você pedir, você pode ter certeza que você vai ser atendida. Coloca o copo com água do lado da sua cama, coloca um cristal branco, uma vela palito branca, mas não agora à noite, amanhã, no primeiro horário, a hora que você acordar. No lugar seguro. E você vai ver a diferença do cuidado que você vai ter. Rosimeire, faz a prece, leia o Salmo 23 antes de dormir, prepara todo o ambiente, porque olha, na última reunião que nós tivemos sábado do irmão Bezerra de Menezes, nós não tivemos a presença das pessoas aqui na casa, né? Não pôde. E foi feito à distância, não sei se você acompanhou, mas todos os relatos são incríveis de que todos sentiram a presença, receberam o que precisava, sentiram a vacina. Então faça com fé. Essa equipe já está sendo toda preparada para ir visitá-la, sim. E coloca a água, depois passa a água no corpinho dela, tá? Essa água fluidificada, então coloca até um pouquinho a mais. E tem a oração do irmão Bezerra de Menezes, tá? Mas faz com bastante fé uma oração para o anjo da guarda dela e leia o Salmo 23 da Bíblia. Entendeu? Bom, aí vamos lá, outras perguntas. Mais uma pergunta. A Francine de Oliveira, do Facebook, ela falou que quer fazer um curso de desenvolvimento mediúnico. Como eu faço? Entrar em contato com a central de atendimento. Ela vai agendar e vai ver como é que vai fazer. Por enquanto estão suspensos. Né? A gente pode indicar um livro para ela, né? O livro ABC da Mediunidade, para quem está começando. Tem também... Nossa, nós temos tantos livros aqui, mas o Violetas na Janela, para quem está começando, também é bem legal. E todos de Allan Kardec. Ele instrui bastante, entende? Para você ir lendo até abrir os nossos cursos aqui. Bom, né? Dando continuidade para falar da saúde, falando de saúde, né? Queria entrar num aspecto da saúde que é muito relacionado a sentimento. Todo mundo já ouviu falar que mágoa causa doenças graves. Isso. Que tristeza tira às vezes a sanidade e deixa o corpo doente. E é justamente esse aspecto que, se você conseguir entrar num caminho para resolver, por exemplo, aprender a perdoar algo que te tiraram, ou que te enganaram, ou que te colocaram numa situação ruim. Isso vai ajudar você a não ter doenças futuras, a não desenvolver uma doença grave, incurável, que você sabe qual é. Porque aquele cultivo, sabe, da falta de perdão, da mágoa, até mesmo da raiva, da tristeza, ela leva à manifestação das células físicas dessa
desses sentimentos, para que você possa rever os conceitos, a maneira de olhar um mal que te fizeram. E você pode aprender com esse mal que te fizeram. Você pode perceber que às vezes você não consegue mudar alguém, você não consegue controlar a ignorância de alguém ou a falta de sabedoria, mas você consegue controlar o seu ímpeto, a tua sabedoria e o teu grau de compreensão em relação às coisas que os outros fazem para você, assim como você também já pode ter feito para alguém, sabe? E todo esse acúmulo dessas frustrações, inclusive, elas fazem mal para o seu intelecto, para a sua psique, para o seu emocional. E isso abre precedente para problemas no corpo físico, gente. Toda a doença, ela tem uma relação pregressa com as emoções que você sente. O próprio corpo, ele responde muito a estímulos emocionais. Quando você toma um susto, por exemplo, o coração dispara, ou quando você tem uma surpresa muito grande, o pessoal fala, só falta sair o coração pela boca. E foi por uma emoção que você teve ali, pontual. Então, você tem as outras emoções contidas, que você está tão acostumado a carregá-la com você, que você vai deixando ela ali de lado. E ela, às vezes, que não vai te fazer bem. Que vai te cobrar, às vezes, através do corpo, uma mudança, um entendimento. Quando a gente fala do perdão, a gente fala de uma maneira de aumento da sabedoria, de deixar de ser egoísta, de deixar de ser vaidoso e ter sabedoria. Sabe, não achar que você é bobo, que vai perdoar, não é nada disso. É você ter uma sabedoria e entender que às vezes o teu irmão ou a pessoa próxima, ou ela tinha aquele ímpeto, aquela consciência, ou ela é ignorante e fez aquele mal. Sabe, a gente tem que deixar de ser magoável. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. Olha lá, a Solzinha. Ela tem há um tempo estou com muita dor no seio direito e sinto inflamação. Ainda não consegui fazer a consulta porque os hospitais estão voltado para a pandemia, né? Peço um conselho, por favor. Será muito sério? Olha, primeiro, já tira a preocupação. Eu sei que é natural, você está sentindo, como eu estava dizendo aqui, o corpo da gente vai dando as dicas. Então, obviamente, você tem que procurar, sim, um profissional da saúde. Mas, de imediato, passa água prata. Tudo isso que eu estou falando, gente, tem no site, tá? Tem na lojinha virtual. Passa água prata. Existe um óleo chamado copaíba. Estudem a propriedade desse óleo, gente. Ele é super valorizado fora do país e ele é nosso. E ele é considerado ouro brasileiro, assim, das ervas, entendeu? É da Amazônia, se eu não me engano, a copaíba. Então, assim, estudem bastante esse olhinho e nós temos aqui. Eu tomo diariamente 3 gotinhas e isso também para passar externamente no local que você tem, né, enfermo, é bom, com dor, alguma coisa. E o chá para inflamação é muito bom também, né? Dente de leão, às vezes é uma acidez no corpo, então assim, se preocupa, mas sem exagero, sem achar que é uma coisa muito maior, muito grave, porque, gente, lembre-se também. A questão hormonal dela também é uma coisa que conta muito, porque a dor, ela aumenta, ela intensifica, ela diminui. Então ela tomar certos cuidados com a questão hormonal. A parte de alimentação também. Acidez, não queira ter um corpo saudável comendo mal. É verdade. Não dá. Toma bastante água, porque a água ela lubrifica os órgãos, é como se fosse uma limpeza também por dentro, né? Eu até tinha separado também para falar algumas coisas das águas que esses amigos sempre nos falam, que cabe bastante agora para te falar que assim, a água ela é vida, né? Tudo que é ser vivo, ela precisa e depende da água. Com a gente não é diferente. Você vê na natureza, o planeta Terra, tudo precisa da água. E
Nós, gente, a gente já começa a nossa vida ali no útero numa bolha de água, de líquido, né? Que ali, e isso vai nutrindo tudo, o nosso corpo, e é assim até morrer. Ninguém sobrevive sem água, né? A água nutre os músculos, os órgãos, mas tem que tomar muito cuidado e prestar bastante atenção na qualidade dessa água. Nós conseguimos aqui achar, demorou, mas os espíritos sempre pegaram no pé da turma aqui para achar uma água boa, com pH alto. Por quê? Ela ajuda a eliminar a acidez do corpo. Então o Júnior pode até falar dessas águas potencializadas, melhor que a água prata, a água cobre, a água ouro, que ajuda muito na saúde, não é? É verdade, gente. Eu já repeti isso aqui algumas vezes, né? O corpo humano possui micro quantidades dos metais, dos sais, dos minerais. E às vezes é muito importante você repor isso. Você, de uma certa maneira, as emoções, a vida, vamos dizer assim, a vida moderna, as angústias, o trabalho, às vezes os problemas, tanto financeiro em casa e tantos outros, eles emocionalmente consomem uma energia do corpo humano que tem que sair de algum lugar. Então, geralmente, eles são extraídos às vezes dessas coisas. Então é importante a reposição desses óleos elementos no corpo. Isso somado a uma alimentação que não é rica em sais, em minerais, e ela é mais propensa à questão da alimentação equilibrada. Mas a maioria das pessoas, elas não se nutrem direito, elas comem errado, comem mal, comem fora de hora, comem muito de uma vez só, não é muito equilibrado. É verdade. Então isso também é um fator que contribui para esse desequilíbrio bioquímico do corpo. E a Juliana falou das águas, por isso que os espíritos recomendam essas águas. Ou até uma água mineral bem equilibrada com relação aos sais e tantas outras coisas. Ela vai ajudar essa parte de você regenerar o corpo, você vibracionalmente conseguir transpor alguns tipos de pensamento, porque às vezes você não consegue se livrar de uma linha de pensamento e sentimento porque você está sem capacidade física de evoluir através daquilo ou sobre aquilo. Porque a tua plataforma de vida física é o corpo. Isso. Não adianta, é o corpo. A consciência, a mente, ela é um atributo dado ao corpo. E se você tem uma plataforma que ela está um pouco deficiente, você não consegue materializar, você não consegue fazer um bom uso das prerrogativas que você vem como ser, como espírito, entende? Então, importante a reposição desses metais através das águas, através dos alimentos que ficam embaixo da terra, através dos grãos, para que você possa ter aí uma bioquímica mais favorável à tua própria corpo emocional. É verdade. Tem pergunta aqui no Facebook. Também. Silvana, de Barra da Garças. Acho que eu já fiz essa. Já, né? Tá. Tem esse aqui, ó. A Bernadette Silva, do YouTube. Eu não senti a vacina, mas senti uma grande emoção. Chorei muito. Ela está se referindo, acredito, do fluido medicamentoso do irmão Bezerra de Menezes no sábado. Realmente, bom, cada um, de acordo com a sua sensibilidade, e também, gente, não é que não sente a vacina e não tem sensibilidade, não. Cada um é o seu momento, é como recebeu ali na tua casa as necessidades, como a gente sempre fala, eles olham além. Hoje, nossos amigos aqui à tarde estavam falando muito disso, né? De que, às vezes, as pessoas
pessoas vêm e recebem uma indicação de um composto de chá, mas a pessoa fala, poxa, estão me indicando pro útero, para uma inflamação, mas eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada. Mas eles já observam isso antes e por isso nos recomendam, e por isso nos ajudam a perceber, a nos cuidarmos, para não chegar no pior. Então, assim, quando a gente faz essa oração e pede e vai com amor, confiando de que, né, quando a gente atrai os bons espíritos, esses amigos, você pode ter certeza que cada um vai sentir de uma maneira que o seu coração ali no momento estiver preparado, né? A Márcia Rocha aqui do YouTube, ela fala: boa noite, gostaria de pedir oração pela saúde mental da minha mãe, está com Alzheimer, Marlene Rocha. Olha, Márcia, você não sei se tem a possibilidade de você dar a cápsula de coco para ela. É um lenitivo natural muito potente para apaziguar essa questão do Alzheimer. E acenda uma vela da saúde para ela. E faz as suas orações, as suas vibrações. Ela consegue dar uma amenizada nas crises com a cápsula de coco. Exatamente. Mais uma pergunta aqui do YouTube. A Laila. Vamos lá. Thaís Maiara, boa noite, tudo bem? Gostaria de saber se você tem algum remédio, possuo psoríase e estou atacada e já não sei mais o que fazer. Acho que a ansiedade está piorando. Poderiam me ajudar? Obrigado. Ela já tem a resposta, ela já... Basicamente, a tua ansiedade, você sabe, ela tem um fundo emocional importante das coisas que vão acontecendo na vida, né? As contrariedades, as perdas, as mudanças repentinas, elas provocam esses... como se fosse um susto, mas de uma maneira diferente. Então o corpo manifesta. A gente pode indicar para você que você o sangue, você precisa tratar do sangue. O sangue ácido, ele provoca esses pequenos processos inflamatórios de modo a dar essas coisas na pele. Tá bom? Verdade. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Mais perguntas? Boa noite, aqui para Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, boa noite. Eliette Aparecida. A Rosângela Karen também está perguntando ali no YouTube, ó. Boa noite. Aqui. Minha filha tem 14 anos e foi Sim. diagnosticada com tumor dentro do útero. Sim. E os médicos disseram ser um possível tumor chamado teratoma. E terá que fazer uma cirurgia. Olha, sempre o Júnior já vai complementar, mas enquanto ele está ali concentrado, percebendo os nossos amigos, eu vou já adiantar uma coisa, que sempre que vai fazer uma cirurgia física, pede para Deus colocar ali na equipe, né, médica, física. Eu fiz isso, depois eu posso até contar um relato com a minha mãe, numa primeira cirurgia que ela fez. E para Deus tomar conta, sabe? Para que tudo ocorra bem, que pode se livrar, é jovem, 14 anos, imagina. Isso tudo pode, né, com o tempo, tomando uma boa alimentação, tudo, para ela nunca mais ter, entendeu? Para sair dessa melhor do que entrou, com saúde e tudo. Então faça as preces, passa na região água fluidificada e confia nessa equipe médica que Deus e os nossos amigos espirituais vão estar acompanhando para que tudo corra bem. Olha, Rosângela, composto do útero para ela. Existe realmente o problema físico, mas tem uma questão kármica que é oração do perdão aos antepassados, sabe? É um pequeno acerto. As pessoas ainda são muito cruas nessa questão de entendimento de vidas passadas. Qualquer dia a gente vai trazer esse tema um pouco mais destrinchado aqui. O livro para ela espiritualizar um pouco, Violetas na Janela, e essa cirurgia vai correr tudo bem, vai dar tudo certo, mas a oração do perdão
principalmente do anjo da guarda, aos antepassados. Isso. Tá bem? Aqui no... Opa, o mouse tá aí. Paulo Castro, minha saúde, esclerose múltipla. Paulo, unha de gato é muito bom para esclerose. Você pode fazer o uso. E tudo, a geleia real também é muito importante ela tomar. A geleia real, água com alecrim. Paulo, né? O Paulo Castro. Ele, né? É o Paulo que eu fui ler o nome da outra. Então, assim, tudo que for fortificar o cérebro, como as castanhas, nozes, e toma bastante água, porque às vezes é falta de hidratação mesmo. Parece uma coisa tão simples, mas isso, tomar uma boa água e essa boa alimentação vai ajudar bastante. A Vera Moreno fala: boa noite, tenho dores no ouvido, no pescoço, o que devo tomar? Olha, pode pingar copaíba, né? Ouvido, pingar uma gota de água prata no ouvido pode dar uma boa melhora nessa dor aí no ouvido. O pescoço, mau jeito e tensão. Então, alguma coisa que você toma o composto da ansiedade, que te deixa tensa, é uma dor muscular que tem. E procura no banho, né? Deixar a água quente cair. Os irmãos aqui, eles ensinam bastante. A gente tem um ponto central, né? Aqui, abaixo do... É o timo, né? Se vocês procurarem aí, é que eu não tenho o desenho aqui para poder mostrar para vocês. E segurar e apertar, tem gente que não aguenta a dor, dói demais. Mas com o tempo ela passa. Então, no seu banho, aquela hora de relaxamento que a água, como eu falei, mesmo externa, ela é sagrada, ela nos ajuda muito. Deixa cair água quente aqui nas costas, no local de dor, o mais quente que você aguentar, e faz essa massagem. Procura também fazer escaldapés com pedras, porque os nossos pés, eles têm pontos onde a gente ativa toda a circulação em pontos do corpo. Então, você coloca algumas pedras, pode pôr o cristal branco, o cristal rosa, as pedrinhas que você tiver, coloca naquela água, faz o escaldapés, que nós temos as ervas aqui também, e pisa e relaxa. Você está precisando relaxar mais. E depois massagear com reflexologia. Então, essa tensão toda, isso aqui tudo trava. Então, é importante você fazer isso. Se quiser massagear em volta com olhinho de copaíba, também ajuda bastante. Vocês vão estudar sobre esse copaíba, vocês vão ver que é um santo remédio mesmo. A Rosa aqui, a Rosa Bruzese Françoso: o que posso fazer para melhorar o glaucoma? Olha, pinga uma gota de água prata por dia nos olhos. Ingerir bastante a rama da cenoura, a própria cenoura, que vai... todas essas substâncias que contém nesse alimento, nessa água, vai ajudar bastante essa melhoria. Gente, Rosa, o aspecto emocional, coisas de infância, precisa mudar, precisa se perdoar principalmente. Então, pensa nisso, reflete nisso e toma cuidado com o físico. Essa rama da cenoura, gente, é importante bater também com água de coco e tomar em jejum. Tenta fazer por 10 dias, tá? Então, vocês vão ver que ajuda bastante. E a copaíba também, massagear aqui as têmporas, ela ajuda bastante, porque ela é muito benéfica em cura mesmo. Então, aqui você já ativa a corrente sanguínea e é um santo remédio também. Hérnia de disco. O que é bom para a hérnia de disco? Né, a Rosemarie Soares. Isso. Hérnia de disco Primeiro, alongamento, viu? Que ajuda muito, como eu falei aqui, né? O movimento, se alongar, manter a sua postura retinha vai ajudar também. E se tiver com dor já, né? Quem tá com hérnia de disco normalmente já tem muita dor. As ervas da inflamação, né, Júnior? A inflamação e o agar-agar. Agar-agar, massagear. Isso, para reconstrução. Agar-agar para tomar, desculpa. Da cartilagem do disco. Isso. Porque às vezes a má postura, a falta do fortalecimento da própria musculatura, que envolve ali a parte da coluna, ali por volta da quinta, terceira vértebra,
fica deficiente e isso causa uma inflamação que você no começo não sente. Aí quando vai sentir já gastou e aí começa a dar a dor. Mas isso pode ser regenerado. Procura o profissional de fisioterapia e eu não sei o nível da dor que você tá em relação a essa hérnia. Mas se você conseguir uma maneira de fortalecer a musculatura, você vai deixar de exercer tanta força nos discos da coluna. Faz massagem também com sebo de carneiro e o sangue do dragão, acho que tem aí. E todas essas pomadinhas de massagem, tudo também tem no site, tá? Que agora a gente não tem a loja física, mas tem a lojinha virtual que está funcionando super bem. Mas a Márcia Wadel ali em cima. Meu marido, por causa da tensão do vírus, está sentindo muita falta de ar. Poderia nos dar uma orientação, por favor? Olha, Márcia, ele tá com muito medo. E não é só medo do vírus, né? Ele tá com medo da questão do trabalho, da questão financeira. Ele se sente o responsável único por toda a situação que pode piorar. Ele precisa respirar fundo, manter a calma, tirar esse peso da responsabilidade sozinho. Vocês são uma família, vocês podem conversar. Você conversa com ele, pede para ele se abrir em relação aos problemas que ele está vivenciando. Ele não está com nenhum tipo de malefício ainda. Só que o emocional dele está muito abalado por conta de toda essa situação. Isso. Sabe? Tem um composto da ansiedade, não, Júnior? Para ele é importante ele tomar, isso vai ajudar a acalmar. Então você faz esses chazinhos, vai dando para ele, que ele vai, sabe? E lembra ele de respirar, porque, gente, é uma coisa tão simples, mas eles têm que falar o tempo todo aqui, porque a gente esquece de respirar. Mas principalmente fundo. Lembrar ele que ele não tá sozinho. Isso. Para ele ter fé, alimentar a fé. Se passar por algumas coisas, vocês vão passar junto. Isso. E a felicidade de vocês está nisso. E vai passar, viu? E faz... eu falei agora há pouco de pingar o eucalipto no banheiro. Isso também, sabe, ajuda o pulmão a funcionar melhor. Tem composto do pulmão, sabe aqueles chazinhos que a avó da gente... Usem os compostos os derivados de mel e também o composto pro pulmão. E lembrando, gente, uma coisa de que a gente só fica com esse medo e essa tensão quando a gente se sente desprotegido. Então, uma boa conversa, como o Júnior disse, e a informação de que, olha, isso ataca o pulmão, mas para quem não se cuida, então vamos nos cuidar. O que é bom para o pulmão? É tal chá, é beber bastante água, é comer melhor. Vamos fazer a nossa parte, né? Então, essa conscientização, eu tô na casa já há bastante tempo, mas essa conscientização ainda acontece, porque a gente vem de maus hábitos, não tem jeito. Então, assim, mas a minha compra dentro de casa já mudou muito. Eu ia no mercado, trazia muitas coisas industrializadas. Hoje eu frequento mais um hortifruti, entende? Uma quitanda, né? Que antigamente era mais a quitanda. Eu sou do tempo da quitanda, gente. Agora de sacolão. Sacolão, hortifruti, para quem preferir, né? Que tem hortifruti hoje. E aí, ontem mesmo eu tava falando aqui. Para vocês que eu fiquei muito triste quando eu fui ao mercado e, quer dizer, primeiro eu fiquei feliz, que eu olhei e falei, poxa, aqui a parte de hortifruti tá maravilhosa, tá cheio, tá legal, né, tá bem abastecido, não vai faltar. Aí eu passei ali pelos congelados, as lasanhas, tudo em falta, o freezer vazio. Eu falei, não, que triste, cheia, né? Que triste, as pessoas ainda não entenderam que ali tá a solução, ficam com tanto medo e a solução tá aí, a natureza sempre nos ofertando. Eu sempre falo, gente, eles insistem tanto. Se vocês pegarem as palestras deles no nosso site, eles vão bater muito nessa tecla. A saúde está no prato. E os médicos mesmo, gente, os médicos físicos aqui, eles sempre falaram isso pra gente. Então, a gente tem que tomar cuidado que às vezes não é interessante para a indústria, né? Que a gente coma tão bem, tão mais barato, tão natural. Então, prestar atenção nisso. A Gleiciane
Gleice. A pergunta dela. Boa noite, os meus pais estão separados tem mais de 30 dias. O relacionamento deles acabou? Me respondam. O que você tem para falar? Há 30? Quanto tempo? 30 dias. Há 30 dias? E quanto tempo será que eles são casados, gente? Bom, na minha opinião, fica difícil saber, né? Fica muito... Mas eu acho que tem que pôr você, no caso, você está preocupada, é filha, lógico que você torce por eles. Mas assim... Faz uma prece para que o melhor seja feito, porque a gente torce muito, né, quando é uma família, para que estejam juntos, mas a vida são feitas de ciclos e nem todos os ciclos eles vão se completar ou ficar até o final. Às vezes as pessoas são mais felizes separados mesmo. Então assim, eu entendo o seu amor e a sua preocupação, mas tem que respeitar esse tempo deles. 30 dias, às vezes, serviu para juntar mais, né? E agora acontecendo tudo isso, pode ser que eles parem, reflitam. Isso tudo, eu acredito que também tem uma coisa muito positiva, que é pra gente pensar em como vai ser daqui pra frente, o real valor das pessoas, das coisas, entende? Eles estavam casados 28 anos. 28 anos é bastante tempo. E eu te falo, calhou numa época, acontecendo tudo isso, que vai servir muito para eles refletirem. Então, respeita muito e confia em Deus, porque você, da sua parte, já está preocupada, já está se dedicando, está se perguntando, faça as preces e pede ajuda para o nosso Pai Maior, que com certeza o melhor vai ser feito. Exatamente. Que eles têm um livre-arbítrio e vão decidir, né? Porque aí só o casal que sabe. A Cid Clay Santos fala lá de Recife, Pernambuco. Boa noite, pessoas do Recife. Boa noite, meus irmãos. O que os espíritos dizem sobre o coronavírus? Até quando ficaremos em casa? Olha, algumas palestras tem no site do TENS. Alguns espíritos eles trouxeram mensagens em relação a isso. Eles dizem que é uma questão para renovação e para revelação de muitas coisas. Às vezes, para as pessoas mudarem, só um evento como esse para fazer todo mundo, de uma certa maneira, se movimentar, mas não fisicamente, eu diria muito mais emocionalmente, reflexivamente. Então, você, Cid Clay, aproveita esse momento, tira o medo, para de ver tanta notícia repetitiva a respeito disso, se preserva, cuida da tua imunidade, da tua alimentação, do dormir bem, de tomar bastante água, evitar excessos, coisas industrializadas. Tudo isso vai te manter mais forte fisicamente, para que você passe por tudo isso. E a mudança vai vir, ela já está aí, vai ser para todos. Isso não vai durar muito tempo. Isso dura enquanto a própria humanidade ainda não se colocar de uma maneira com valores melhores, até que isso passe. Você vê que o trabalho conjunto, quanto maior, menos tempo e menos pessoas esse vírus é propagado. Então é muito reflexivo toda essa situação. Tira o medo e cuida da tua imunidade, e que você vai se transformar numa nova pessoa após isso tudo aí. É uma época de muito aprendizado para todos. Esse é o lado bom dessa mudança que se instalou aí, né? E ressaltar, Cid Clay, que a espiritualidade ela já vem nos orientando há muito tempo com esses cuidados. Fortaleçam o pulmão, fortaleçam o pulmão. Então, assim, agora a gente já tem a informação. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Né? E eles falaram, nós estamos com vocês. Por quê? Tudo que é para o bem, para a transformação, isso não veja isso como um castigo, entende? É uma grande oportunidade.
oportunidade. A gente está vendo mudanças muito positivas também. Então, vamos aproveitar essa grande oportunidade sem se preocupar tanto por quanto tempo, tudo. Isso depende de uma série de coisas aí. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa parte. Nos apegarmos ao que eles nos orientaram, a fé. Cristo deixou exemplos maravilhosos, por isso que eu falo, estudem tanto o Evangelho, eles falam, pegam as parábolas de Cristo, estudem, leiam, que vocês vão ver as coisas de uma outra maneira e vai dar muita base para enfrentar o que for, com muita compreensão, tá? Então fique em paz, tranquila, faça o Evangelho no lar, para você ter sempre essa luz na tua mente e ficar tranquila com tudo isso. A Susan Maceno, aqui do YouTube, do Rio de Janeiro, ela fala assim: ao apertar o timo, dói demais. Pode explicar? Então, no começo, realmente pode doer bastante, mas não desista. Tem um irmão aqui que ele fala, o irmão Augusto, ele fala, como pegar no tranco, sabe um carro que você tem que dar um empurrão? Então, esse estímulo que você está fazendo, embora ele doa agora, depois o seu corpo está funcionando bem. Então, é um estímulo que você está fazendo, não deixe de fazer porque dói. Claro, você vai percebendo tudo, mas vai fazendo, uma hora vai passar. Esse carro vai pegar no tranco. Estudar os chakras. Né? Isso, os chakras, exatamente. Isso, eles falam muito. Exatamente. Porque tudo começa no perispírito. Hoje, os amigos à tarde, eu estava vendo a live deles, eles falaram muito sobre o livro que estava por aqui, que é Medicina da Alma. Porque como eles explicam que começa lá no nosso perispírito, tudo, eles explicam também como resolver, digamos assim, isso antes. E o reiki, gente, ele quando alinha como a cromoterapia e tantas outras terapias, e nós mesmos, eles indicam aqui que nós temos vários olhos, cada um para uma função. É tanto que quando eu faço os meus banhos em casa, que eles indicam, hoje eu fiz até da saúde. É importante, é legal fazer o da saúde, tem a vela também da saúde, que isso tudo nos fortalece. Quando você coloque também nessa água, o óleo, por exemplo, o óleo de jasmim, que ativa tantas a sabedoria, o óleo de cravo que aquece, e aí também nós temos panfletinhos, sempre que as pessoas vêm aqui, tem explicando os aromas, para que serve cada erva, tudo tem uma função, como eu falo, a natureza, ela é muito generosa em nos fornecer tudo isso. Então, a gente usando a nosso favor, nós vamos nos fortificar muito. Eu falo que eu demorei, sabe, para acreditar, para ver tudo. Mas quando você começa, aos pouquinhos, vai experimentando um chá, vai tomando mais água, vai comendo melhor, o benefício é tão grande que é maravilhoso. Que aí você se sente bem, porque vocês podem pensar, Juliana, mas é fácil falar. Não é tão fácil. Eu passei pela minha maior dor, né? Que foi com a minha mãe, enferma na cama, e vou aproveitar para falar um pouquinho rapidinho disso, mas é porque eu acho que é um depoimento, um testemunho meu que serviu, porque foi na pele, como eu fico falando, tem que ser Santo Tomé para crer, eu senti. E antes eu sempre auxiliava esses amigos aqui, e eles sempre me falavam muita coisa, eu fui anotando tudo aquilo. Quando eu precisei me afastar para cuidar dela, porque minha mãe é meu mundo, ainda porque, né, a gente tem muito contato por causa desse amor. E é uma mulher que me criou sozinha, tudo. É uma história muito linda dela, sofreu demais, né, por vários motivos, por ser negra, apesar de eu ter essa cor, mas minha mãe era negra, né? Exatamente. Então, ela sofreu, as pessoas pensavam até que era minha babá. Então, assim, é uma história muito bonita, mas tiveram muitas coisas aí no meio. O que acontece? Foi sempre uma pessoa muito alegre, muito ágil. Onde ela chegava, ela não conseguia ficar paradinha, quietinha. E, de repente, você vê-la ali na cama, quietinha, sem poder virar de lado, porque foi muito agressivo. Ela não podia nem virar de lado, com tanta dor ali. E eu falava assim, meu Deus, e agora? Eu ouvi tanto, né? Eu tive tantos aprendizados, tanta informação, o que eu vou fazer com tudo isso agora? E eu me lembro que o Dr. Augusto falava assim, olha, escuta seu coração e
use, quando eu vinha com alguma questão, uma amiga tá com alguma coisa, ele fala assim, e a sua sabedoria? E o que você... Porque eles não gostam dessa dependência, eles falam pra gente. Vocês vêm aqui conversar com a gente, mas não é para ter uma dependência, é para ter informação, é para ter uma ajuda, mas para vocês seguir o caminho de vocês. Estudem, né? Sempre falam isso. E aí, diante dessa situação, que foram meses ali, eu pude ter um entendimento e respeitar aquele momento de aprendizado dela. E assim, eu tive tanta ajuda deles e de Deus, porque eu fazia muita oração, num momento extremo que eu não podia fazer mais nada, que ela estava com dor, já tinha tomado remédio, estava internada, não tinha mais o que fazer fisicamente, eu falava, meu Deus, agora é só você, né? Só o Senhor para me socorrer nesse momento. O que aconteceu? O que acontecia? Vinha uma calmaria, gente, que eu falava, não, é porque eu tô vendo mesmo. Mas vinha e ela se acalmava. Teve uma ocasião que eu não podia encostar mais nela, assim, que ela tinha muita dor. E aí eu pedi, falei, irmãos, por favor, Deus, me socorre aqui. Aí ela apagou. Eu falei, e agora? O que aconteceu, né? Falei, e agora? Agora piorou de vez, ou desencarnou, sei lá. E aí, tudo bem, passou uma meia hora, ela despertou, ela acordou e falou assim, nossa, Juliana, você não sabe. Veio um médico aqui, mas eu não entendi por que ele não pôs a mão em mim. Mas ele só fez, sabe, imposição de mãos? Foi o que ela viu. E ela falou assim, que médico é esse que eu nunca vi aqui? Né? Que ela voltou, gente, de uma tranquilidade que eu fiquei passada, assim. Aí eu falei, meu Deus, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, a gente tem um entendimento de toda uma situação e principalmente, gente, ajuda. Porque Deus, ele não veio, ele não deixou esse mundo pra gente sofrer. Nós que, infelizmente, às vezes, pela dor, nós temos que passar por algumas coisas, quer dizer, para o aprendizado, nós temos que passar por algumas dores para enriquecer a alma. Então, vocês me desculpem até ter parado um pouquinho aqui de responder, mas eu acho que esse testemunho serve porque, às vezes, a gente fica falando aqui e parece que é tudo muito fácil. E não, nas nossas vidas também acontecem essas coisas, de problemas de saúde, por exemplo, minha mãe teve muita mágoa, a gente sabe o que gera isso. E nas minhas orações eu lembrei, eu pedi ali para ela, falava assim, meu Deus, não deixa ela ir com esse peso dessa dor, dessa mágoa, que eu lembro quando eu era pequena, ela falava assim, olha, quem perdoa é Deus, eu não. Então ela tinha, e eu fui trabalhando isso, sozinha eu não consegui, precisei pedir muita ajuda aos amigos, e teve um dia que ela estava muito mal, eu falei assim, meu Deus, tira essa dor, que se for da alma, que agora está refletindo no físico, como for. E ela também voltou, ela falou assim, olha, Juliana, eu tive um sonho com tal pessoa, que era quem ela teve muitos problemas, no caso meu pai, e ela falou assim, e a gente sentou e conversou tanto, por horas. E, gente, tudo isso aconteceu no pior momento das nossas vidas, no hospital, de dor. Era ali, era eu e ela, e a gente tentando resolver, melhorar, ela tinha muita esperança, tudo. E assim, a tranquilidade, porque eu acho que eu ficava pensando, meu Deus, minha mãe, o temperamento que ela é, agitada, tudo, numa cama, ela não vai ter essa sabedoria de entender, Gente, eles nos prepararam e nos ajudaram tanto, que ela tinha tranquilidade, ela conseguia nos consolar, ficar calma, e ela teve um entendimento de que estava vivendo aquilo, embora tenha sido uma pessoa que não foi ler tudo, não foi ver tudo, mas ela começou a ter percepções desses amigos que antes ela não tinha, que aí ela falou, poxa vida, realmente, né, foi sempre uma mulher de muita fé e muito forte. Então, por isso que eu quis abrir esse parênteses aqui e falar disso, gente. É sempre muito bom ouvir. Eu participei disso também, né? Nossa, foi... Eu participei disso e... Meu melhor amigo. Foi uma experiência, uma vivência muito rica que trouxe muito aprendizado para todo mundo. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14.
Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. A parábola da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida. Os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Os escribas e fariseus murmuravam: "Este homem recebe pecadores e come com eles." Propôs-lhe Jesus esta parábola: Qual dentre vós é aquele que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixará as outras 99 no deserto para ir procurar a que se perdeu até achá-la? E que, encontrando-a, não a carregará nos ombros cheio de alegria? Esse tal, voltando a casa, reúne seus amigos e vizinhos e lhes diz: Congratulai-vos comigo, pois achei a minha ovelha que se perdera. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la. Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, porque encontrei a dracma que eu havia perdido. Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Número 205. O pensamento que ditou a parábola da ovelha desgarrada é o mesmo do da dracma perdida. Visam o mesmo fim os ensinamentos que resultam de ambas. Somente a da dracma perdida objetivava especialmente os pobres a quem Jesus falava. Ele viera em socorro dos que fraquejavam ou que, apavorados com os obstáculos do caminho, retrogradavam. O pai de família cuida com ternura do filho doente e o coração se lhe alvoroça de ventura quando o vê restabelecido. Foi o que fez o filho bem-amado do pai durante a sua missão terrena. Era o que fazia antes que descesse a desempenhar essa missão, desde que o homem surgiu no vosso planeta, a cuja formação ele presidiu e do qual é o protetor, o governador, o Senhor. É o que continuou a fazer depois do desempenho daquela missão e faz ainda agora por intermédio dos Espíritos do Senhor, dos emissários do Pai, dos missionários, encarnados e desencarnados, que sob a sua direção sempre trabalharam e trabalham pelo progresso da humanidade terrena. Todos os seus cuidados, todo o seu amor se hão concentrado e concentram nas suas ovelhas. Mas sobre as que sofrem, sobre as que o mau pastor deixou se perdessem, é que mais ativamente se exerce a sua vigilância. Ele as procura, fala para que lhe elas escutem a voz, e grande é a sua alegria quando a sua voz amorosa consegue ecoar no coração daquele que se perdera. Então o bom pastor corre para a ovelha que respondeu ao seu chamamento e, tomando-a nos braços, a reconduz ao aprisco para que não mais se aparte do rebanho. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.
pergunta aqui do Facebook da Elizabeth Bezerra. Ela fala assim: quais são os medicamentos homeopáticos para o intestino irritado? Usei muito antidepressivo e não quero mais usar esses medicamentos. Olha, Elizabeth, você pode... a gente tem aqui o composto do intestino. Ele é formado pelo anis estrelado, melissa, camomila e o ipê roxo. Ele vai funcionar super bem para apaziguar e revestir lá o seu intestino, para que você pare de ter essa síndrome agora do intestino irritado. O fundo emocional também, mais uma vez, ele provoca muita manifestação no corpo. Então reveja seu passado, reveja as coisas que você acreditava, ressignifica aí a tua religião, a tua espiritualidade. Você às vezes fica um pouco perdida nessa questão religiosa, espiritualista, espírita. Então pensa, se situa, tenha como base o amor do Cristo, como religião, o amor do Cristo, e comece a estudar. Você tem uma intuição grande, uma intuição boa. Então, usa ela até mesmo em benefício próprio, tá bom? A Irani Vasques, boa noite, Irani, tudo bem? A Suzete Rício, ela fala aqui: labirintite, usar chá de orégano, há exercícios para restabelecer as funções do labirinto. Olha, ansiedade, ela causa às vezes manifestações nessa área. Porque eu mesmo já tive labirintite, fui no médico 1000 vezes, fizeram um monte de exames, sofri, achava que era o estômago, porque a labirintite me dava enjoo. Nossa. Porque eu achava que era o estômago. Eles ficavam irritados, gente. Gente, aí eu aprendi que tem um fundo emocional de ansiedade, às vezes de descontentamento que a gente tá com as coisas, muito grande. E eu aprendi a conviver com isso e fazendo minhas preces, minhas orações, tirando um pouco essa parte da ansiedade, eu consegui perceber quando ia o processo da crise de labirintite ia me acometer. Então, olha, gente, graças a Deus fazem muitos anos que eu não tenho mais labirintite, porque houve o equilíbrio. Eu percebi o equilíbrio emocional que eu tive que ter para que essas crises não manifestassem mais no corpo, né? É verdade. A Marlene... desculpa, Pode você falar. já complementou? Já terminou dela? Senão Sim. eu vou falar da Marlene Mesquita. Pode falar? Pode? Boa noite. Tenho uma dor frequente de garganta. Então, Marlene, outro testemunho, mas é porque também era o meu problema. Eu tinha uma dor de garganta e ela inflamava de uma maneira que eu não conseguia engolir a água. Então era muito sofrido, era doído, eu não conseguia falar, era uma coisa assim que eu tinha isso desde pequena. Aí eu passei com esses amigos e eles falaram assim: toma bastante água. Claro, me ajudaram a resolver o emocional, que às vezes é a causa, é o que você não consegue falar, o que são sentimentos seus retraídos ali. E toma o própolis todos os dias, água prata e água branca. Eu falei: nossa, mas se eu tomo até esses remédios, gente, os antibióticos, como que um própolis derivados do mel vai me ajudar nisso? Gente, ele é testemunho, ele sabe. Tem 3 anos que eu tomo seguido e eu nunca mais tive. Eu juro pra vocês, eu nunca mais, mas nem arranhando, nada. Por quê? Quando a gente passa a tomar esses cuidados, você tem, você fortalece todo o seu sistema imunológico. Então, assim, toma, mas toma com fé, acreditando, e também não acha que assim, uma semana já vai resolver, porque isso não é como antibiótico, você vai lá, toma uma injeção ou toma por 10 dias, sabe, não está remediando, está te curando, faça prece. Aliás, hoje, como eu tô falando que é o Dia da Saúde, né? A gente está falando com o tema da saúde, Dia da Saúde não, o tema saúde. É importante vocês todos que têm todas essas dúvidas aqui, a gente ter respondido ou não, tendo respondido ou não, à noite, faça uma prece, abra o Salmo 23, leia
Desliga os aparelhos eletrônicos, as más notícias, tudo. Faça uma alimentação leve. Procure não comer carne por 3 noites agora, tá? À noite. O almoço até... Se não puder no almoço, ok, melhor. Mas por 3 noites, evite a carne, porque eles vão fazer as visitas, tá? Para fazerem os atendimentos. E tomem... bastante água e deixa a aguinha lá do lado, faz a prece e pede com muita fé para pôr tudo que vocês precisam nessa água. Pela manhã, toma essa água em jejum, tá bom? Então isso vai ajudar bastante. Faz isso da garganta, tá? Toma todos, tem um composto pro pulmão que também ajuda, a vaporização e os compostos, os derivados de mel. Ótimo, muito boas dicas. Agora aqui mais uma pergunta aqui do YouTube, o Victor Antônio: como tratar mediunidade nesse momento de crise? Olha, Victor, é uma oportunidade. Muitas pessoas, acho que talvez você se encaixe nisso, elas estão tendo tempo que nunca tiveram. E se elas aproveitarem esse tempo para se desapegar de algumas crenças próprias e começar a tentar descobrir o que realmente essa questão da mediunidade, do espiritualismo, do universalismo, vai te trazer um novo patamar de consciência como humano, como ser, como homem, como profissional, entendeu? Busca o estudo dos antigos, começa... Assim, a humanidade, quando acho que ela já recomeçou algumas vezes, ela teve alguns ciclos. Se você estudar os sumérios, que foram um dos primeiros povos que deu início e serviu de modelo para essa sociedade que vem aí através dos tempos evoluindo, eles inventaram lá a escrita cuneiforme, eles receberam algumas informações dos 23 tons que se transformaram nas 23 letras do alfabeto. É uma história bem interessante, rica em mitologia, rica em raízes, de essência, sabe? E aí a partir dele você vai começar a ter ramificações, e às vezes para você perceber a essência da vida, você precisa conhecer a própria essência do próprio ser humano. E se você não tem esse caminho de construção inteira, as pessoas às vezes ficam com muita dificuldade de entender as prerrogativas da vida, da onde veio, para onde vai, se tem vida passada, se não tem vida passada, entende? Esse momento, ele é propício a você fazer um desenvolvimento moral. Agora, a grande questão não vai ser muito mais material. As coisas de construção material, elas já estão quase que no limite. Não dá mais para construir muito. Porque o dinheiro, por mais rico que uma pessoa seja no planeta Terra, ela chegou num limite, que ela compra tudo que ela quiser, e existem coisas que dinheiro não compra. E são elas que agora vão ser, vamos dizer assim, a bola da vez. Então, se espiritualiza. Eu não falo de religião, não falo de dogma, de misticismo, nada. Eu falo de conhecimento que eleva a tua consciência. A gente fala de sabedoria que eleva o teu grau de entendimento. Porque tudo isso é espiritualidade. Tudo isso é um desenvolvimento da tua própria mediunidade, que é a tua capacidade de interação com o invisível, com seres diferentes, até com mundos e dimensões distantes. Se espiritualiza. Tenha a curiosidade de estudar alguns tipos de religiões, essas bem afastadas daqui, sunita, xiita, a própria religião indiana e suas prerrogativas. Tem muita cultura na China. A medicina da China é uma coisa completamente à parte do mundo aqui ocidental que a gente vive. Então são coisas ricas que você pode se enriquecer de uma maneira que você nem pode imaginar. É verdade.
Bom, eu falei muito desses amigos, né, que me ajudaram tanto com seus conhecimentos todos. E a gente teve um aqui que encarnou aqui no Brasil, que hoje faria aniversário. Então, a nossa gratidão e homenagem ao nosso saudoso Chico Xavier, que nos deixou tanto exemplo. Quem não conhece a história dele, quem nunca, acho que todo mundo ouviu falar, mas estudar um pouquinho e ver quanta humildade, que grandeza de alma. E então esse ser de luz, gente, é que a gente tem que ter como base na nossa vida, sabe? Até mesmo pessoas encarnadas, existem pessoas que eu admiro e respeito tanto, né? Como, então assim, vamos valorizar e aprender, né? Aqui nessa casa tem vários, eu não vou ficar citando o nome, mas eu admiro e respeito demais os dirigentes daqui, quem trabalha, se dedica, porque são semeadores do amor de Cristo, esse amor incondicional que ele quis tanto nos ensinar, sofreu tanto para nos deixar essa lição, e aqui eu sinto que, e vejo que tem uma egrégora de amor de Maria Santíssima que nos traz esse amor mesmo, esses ensinamentos por luta, por esse mesmo amor, por esse mesmo sofrimento que Cristo teve, né? Com toda a sabedoria, tentar nos deixar. É uma luta para continuar. Então vamos nos apegar a essas lições, a esses exemplos. Tudo que for de bom leva esse amor de Cristo. Então o termômetro é esse. Então, voltando a falar do nosso Chico Xavier, né? Cara, a gente ele escreveu muitas obras psicografadas, a maioria das pessoas sabem disso, mas quando eu obtive uma referência dele quando eu assisti aquele programa Pinga Fogo da década de 70. Gente, se vocês quiserem ou puderem, quem não teve muito essa curiosidade de ver ele in loco falando, é interessante, gente, uma pessoa nos anos 70 ser tão atual como se fosse hoje. A maneira com que ele trata as situações, as coisas inusitadas que fazem a ele, a maneira que ele coloca a explicação de espiritualismo, de espiritualidade, é fantástica, gente. É por isso que ele foi e é o nosso representante espiritualista que teve encarnado aqui na Terra. É fantástico, gente. Pinga Fogo da década de 70. Eu acho que referencia bem visualmente assim quem foi o Chico, quem é o Chico Xavier, gente. Nossa gratidão a todos esses irmãos de luz. Então, mais perguntas? Aqui do YouTube. Aqui, ó, a Marlene Mesquita. Não, a Marlene já foi. A Fátima Rodrigues, ela tá falando que tem tosse. Já tomei muitos xaropes de alergia. Cadê que eu perdi? Nada resolve. Nada resolve, que pode ser. Então, tudo isso que eu tinha explicado, que até expliquei para a colega anterior, da garganta, dos derivados de mel, e tem uma amiga que ela tinha uma tosse também que nada resolvia, tanto os mais naturaizinhos, né? Aí o que acontece? Aqui, esses amigos, eles fazem eles indicam as ervas juntas, que uma vão complementando a outra, porque eles têm esse conhecimento, eles têm um laboratório, gente, então não é nada que do achômetro não, eles têm conhecimento e por isso a gente confia e atesta, e é verdade. Ju, você pega, por favor, é um xarope que tem aqui, é um vidrinho de xarope de mel. Isso. Aí esse xarope, ele tem tantas ervas, e aqui é uma irmã amiga nossa que prepara, e essa minha amiga, ela falou assim, gente, eu tinha tosse há anos, nada curava. Então assim, eles, gente, quando eles colocam, nos preparam, nos indicam, nos dão alguma coisa aqui, eles potencializam isso com os fluidos necessários. Então, se você puder, adquirir pela loja, tudo, toma com muita fé, que você pode ter certeza que vai ter tudo lá que você precisa. Mais perguntas? Darcy Oliveira. Boa noite, irmãos. Câncer no intestino, me ajudem
Por favor, gratidão. Darcy, primeira coisa, corta carne, coisas ácidas como refrigerante, o leite que hoje é oferecido, ele é extremamente artificial, tem muito conservante, essas coisas. Então tudo que é artificial e a carne corta. Derivados de animal. E derivados de animal em geral. Isso vai começar o seu processo de regeneração. Tomar água branca 3 vezes ao dia, água de Janaúba. Você estuda as propriedades disso, que é para você, quando fizer o uso, você saber e o seu inconsciente também saber da autogeneração que ele pode fazer. Você tomar o noni, porque ele também vai combater a parte de reprodução das células ruins do câncer. Você toma o aloe vera também, porque ele é um vasoconstritor maravilhoso para tecidos, entende? E questão também espiritual, emocional, resolver lá com os seus ex-relacionamentos, ex-relações, questões que ficaram, mágoas que ficaram, tristezas, desentendimentos, tudo isso, de uma certa maneira, elas começam a manifestar no corpo físico. E a cura, meu amigo, ela é possível, ela tá para todos. Vai da sua fé, vai da tua disciplina, vai da tua vontade de querer resolver isso, não só no corpo físico, mas no corpo emocional, no espiritual e o aspecto kármico. Então, se espiritualiza um pouco mais, cuida dessa tua ansiedade, dessa tua tristeza que já é de longa data, e passa a fazer uso dessas substâncias que a gente mencionou aqui, que vai ajudar você bastante nessa regeneração. Lembra que o corpo ele possui uma inteligência inata. As células, assim como fazem as unhas crescerem, você quando faz um corte, ele fecha, ele regenera sozinho. Você tem muito todo humano ele tem, mas ele não sabe direito como usar esse poder que a gente tem no próprio corpo. Então, mentaliza, imagina, porque é uma maneira de fomentar o contrário do que tem evoluído até hoje. E vai fazendo os seus acompanhamentos com os médicos da Terra, vai obedecendo algumas instruções que te foi dada, e não fica com medo agora não. Eu acho que você vai ter bastante tempo até para, de uma certa maneira, relaxar um pouco, porque a vida não foi fácil para você nos últimos tempos, e foi uma maneira de parar você um pouco. É verdade, nada é à toa. E para a gente alimentar a nossa fé, esses irmãos também nos presenteia, né, com tantas ideias, boas ideias que eu vejo que os dirigentes da casa recebem aqui. E também, gente, essa casa ela é física, ela tem os seus gastos, por isso que Exatamente. A gente fala, quem puder ajudar. Hoje foi um trabalho lindo feito, que muito tempo faz, mas antes era feito em um dia, né, no domingo. Agora está sendo feito com todo cuidado, está sendo feito aos poucos para as famílias. Tiveram famílias aqui que vieram que não tinha o que comer porque tem um filho especial. Bom, as histórias são exatamente. E aqui a casa toma muito cuidado de selecionar realmente quem precisa, porque são muitas pessoas. E isso tudo, gente, é com a colaboração e ajuda de vocês, né? Então a gente tem as contas para serem pagas. Esse mês foi muito difícil porque não tiveram as pessoas fisicamente aqui, então algumas têm dificuldade de depositar, fazer transferência, essa coisa eletrônica para muita gente é novo, mas para quem puder ajudar ou pedir para o neto, alguém, a quantia que for é super bem-vinda. Se você não tem condição, faça uma prece para ajudar energeticamente essa casa. Aqui todos os dirigentes, as pessoas que trabalham aqui
tenham bastante saúde. Eu sempre peço para que eles tenham saúde para continuar esse trabalho, porque ajuda e salva muita gente, sabe? Como eu dei o exemplo aqui de que eu passei, tudo que eu passei, eu não tenho como agradecer isso, sabe? Eu queria ser muito rica para comprar tudo, mas infelizmente não é assim, tudo também tem seu porquê, então deixa assim, né? Vamos aceitar. E aí eu peço a colaboração de vocês com o valor que vocês puderem, e se quiserem também entrar na nossa editora Eras, né? E comprar os nossos livros. Tem o mentor da casa, o Barô, o Dom Carlos Ramírez, tem um livro maravilhoso que é Caminhando com os Ciganos. Gente, quem ouve ele nas palestras e lê o livro, ele tá falando no teu ouvido tudo, explicando com aquele jeito todo amoroso dele que ele tem, e é um homem assim que tem uma história, a alma dele, né, tudo tem uma história linda. A história dele é admirável, porque também de muito sofrimento, mas muito aprendizado. E agora temos esse livro aqui, ó. Esses livros é uma coletânea, Luzes Divina. Então são coletâneas de oração que servem, ó, são 2 livros. Então servem para quê? Pra gente naquele momento em que não tá com cabeça para nada, é uma ferramenta. Deus tem várias maneiras de falar com a gente. Então quando a gente tá aberto a isso, a gente pode receber uma palavra, uma mensagem. Todos vocês, como eu falei, façam a prece, a oração, que vão ser atendidos com certeza. Vocês ainda tiveram a força e a vontade de entrar, de participar de uma boa conversa, de trocar experiências, mas existem pessoas por aí que não estão assim. Então faça sua prece, envolva essas pessoas, olhem para o outro, sabe? Porque às vezes a gente tem facilidades e o outro tem dificuldades em alguma coisa e vice-versa. Então é importante essa troca. A gente não vive sozinho, a gente não está podendo ter contato físico, mas assim, um bom pensamento, hoje, graças a Deus, eu fico pensando se isso acontecesse numa época em que não houvesse essa tecnologia toda, essa comunicação, né? Nós íamos ter que nos isolar, isso ia ser péssimo, porque ia ser um isolamento total mesmo. Então, assim, a gente até isso tem que agradecer no momento desse. Vamos olhar as coisas positivas pra gente perceber tudo. Então, assim, antes de encerrar, do Júnior encerrar, eu vou abrir o acaso aqui. Saiu São Tomé de novo? Não, espero que... Olha, nem lembro qual foi, se foi o volume 1 ou 2. Mas eu vou pegar o 2, não lembro mesmo, e vou abrir e encerrar com a nossa prece. Não sei se o Ju quer falar agora ou depois. Não, então vou fazer a prece. Por favor, mentalizem, peçam essa iluminação, essa ajuda, esse amor que vocês vão receber aí no lar de vocês. Vou abrir. Oxum. Então, esses são os amigos protetores, né? E gente, agora que veio aqui, muita gente pode questionar, até leiam Aruanda para vocês entenderem bastante, porque aqui ele é bem eclético, né? Todo esse livro aqui cabe em várias linhas de amigos. Somos uma casa espiritualista. Somos uma casa espiritualista, então ecumênica, exatamente. Que Oxum lhe dê a serenidade para agir de forma consciente e equilibrada, tal como suas águas doces que seguem desbravadoras no curso de um rio, entrecortando pedras e se precipitando numa cachoeira, sem parar nem ter como voltar atrás, apenas seguindo para encontrar o mar. Assim seja, que você possa lutar por um objetivo sem arrependimentos. Ora Ieio Oxum. Como um rio. Que lindo. Uma oração bem forte, né? Um dia a gente pode falar disso. Isso. Dessas religiões, práticas de matriz africana. É um assunto muito rico, muito faz interessante. Faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa cultura e faz parte da história do próprio planeta Terra, porque envolve um pouco também do xamanismo dos antigos, e aí o assunto vai embora, né, gente? Então, gente, a live já está terminando, né? Eu queria agradecer a todos vocês por terem acompanhado a gente aqui. Queria pedir desculpa por alguma coisa, por não ter respondido
todo mundo. Eu quero agradecer do fundo do coração todo esse carinho, e queria dizer que todas as perguntas que foram feitas que a gente não respondeu, que hoje à noite vocês façam basicamente igual a Juliana falou, abra o Evangelho, faz uma prece e tudo isso vai ser apaziguado. Gente, sem medo, sem essa coisa da notícia repetitiva, limpa o coração, aproveita essa era, aproveita essa nova energia que ela está se instalando, tá bom? Os espíritos benfeitores estão em toda parte, então peçam ajuda, peçam com fé e vocês vão ver que vai ter interferência, vai ter intervenção. Isso aí. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve Maria Santíssima. Que o amor do Cristo fique no coração de cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.